Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui toda segunda a sexta-feira trazendo informação relevante e conteúdo realmente que fazem diferença na vida de cada um que está nos assistindo. Aqui a gente fala sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário, direito comercial. Mas hoje aqui vamos falar sobre um assunto também que geralmente traz muitas pessoas têm muitas dúvidas, que é sobre direito previdenciário. E quem está conosco hoje é a doutora Luciana Souza, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, o nosso programa de hoje é um programa temático, né? A gente vamos falar sobre aposentadoria especial. Então, vou começar a primeira pergunta, indagação aqui para a doutora Luciana, o que é a aposentadoria especial? A aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição, porém com um tempo reduzido, devido à exposição do trabalhador a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física. Então, na maioria dos casos, se exige 25 anos de atividades especiais para a aposentadoria. E hoje em dia, existe uma idade mínima. Sabe que antes da reforma da Previdência, de 2019, não existia uma idade mínima para a obtenção desse Então, a benefício. pessoa começava a trabalhar com 20 anos, numa atividade insalubre, e com 45 anos se aposentava. Isso mesmo. E agora? E agora já se exige a idade mínima de 60 anos, que foi instituída pela reforma da Previdência, ou tem que atingir uma regra de transição. Essa regra de transição equivale a 86 pontos na soma da idade com o tempo de contribuição. 86 pontos? Sim. Então, se tem... mas vai dar quase, elas por elas, 25 anos mais 60 anos de idade, vai dar 85. A não ser que tenha um tempo de contribuição muito grande, né? Para quem começou a trabalhar mais cedo, aí pode fazer alguma diferença. A aposentadoria especial, tipo, a pessoa que abastece a gasolina no posto de gasolina, ela também tem uma aposentadoria especial também? Provavelmente sim, na maioria dos casos sim, como ela está ali em contato direto com os combustíveis, e esses combustíveis têm agentes químicos cancerígenos na sua composição, então isso gera sim um direito à contagem diferenciada do tempo. Então, porque a pessoa, ela tem essa aposentadoria especial porque acredita-se que ela vai ter um dano à sua saúde. Com certeza, justamente por isso que se retira a pessoa daquela atividade mais cedo, porque é uma atividade que expõe o trabalhador a maiores danos ou riscos à sua saúde. Bom, a próxima pergunta já é, existem profissões que dão direito a essa aposentadoria especial? É importante a gente frisar que não existe um enquadramento por categoria profissional. Até 1995 existia, então existia uma lista nos decretos regulamentadores, uma lista de profissões que davam direito à aposentadoria especial. Automaticamente? Automaticamente. Bastava comprovar fazer parte daquela categoria profissional. Porém, em 95 a legislação foi alterada e a partir de então passou-se a exigir a efetiva exposição daquele trabalhador a agentes químicos, físicos ou biológicos que são nocivos à sua saúde. Então, aí, realmente só quem tiver a efetiva exposição vai ter direito. Por exemplo, a pessoa radiografista, né? A pessoa quebrou o pé, teve uma luxação, vai ter que fazer um raio-x. Aquele profissional que estava lá exposto, ele era uma profissão que automaticamente já se enquadrava como uma aposentadoria especial. Isso mesmo, pela profissão se enquadrava. Esse enquadramento ainda continua vigente até o período trabalhado até 28 de abril de 95. Então, esses períodos pretéritos, eles continuam tendo direito ao enquadramento por categoria. Porém, os vínculos exercidos a partir dali em diante, aí sim precisa comprovar. Nesse caso, comprovar a exposição às radiações. E aí pode continuar tendo direito, porém depende da comprovação. Aquele profissional que fica lá atrás da parede, lá não tem contato nenhum, não teria direito, por exemplo, a esse benefício. Se for comprovado que os equipamentos de proteção, tanto coletivos quanto individuais, se eles realmente foram totalmente eficazes para afastar a nocividade dos agentes, aí sim pode ser desconsiderado esse tempo especial. Se ela está usando todos os EPIs, mas quem é que diz
que o EPI é efetivo ou não? Quem que faz um laudo? Existe um laudo feito ou por um técnico do trabalho, ou engenheiro de segurança do trabalho, ou um médico do trabalho, tá? Esse laudo, ele vai embasar os formulários de atividades especiais. Isso, então, pode ali comprovar que os EPIs foram eficazes ou não, e se eles realmente forem eficazes, dependendo do agente nocivo, sim, pode descaracterizar o tempo especial, a não ser no caso de ruído ou agentes químicos cancerígenos, tem alguns casos que não se considera o EPI. Não tem laudo que justifica no caso. É. Bom, e quais agentes nocivos que dão direito à aposentadoria especial, doutora Luciana, por exemplo? Alguns tu já falaste, né? Sim. Normalmente, assim, tem agentes físicos, químicos e biológicos. Então, entre os agentes químicos, a gente pode citar alguns exemplos, como o ruído, acima de 85 decibéis, a gente pode citar o calor, a gente pode citar calor e frio. Às vezes tem pessoas que têm que adentrar em câmaras frias durante a sua jornada de trabalho, isso também é desgastante para a saúde. Existem agentes químicos, por exemplo, hidrocarbonetos, aqueles mecânicos que precisam manusear óleos e graxas para o desempenho das suas funções, ou até agentes biológicos, como, por exemplo, os profissionais da saúde estão muito expostos, né, a esse tipo de agente. Então, são exemplos, né? A maioria desses agentes nocivos que eu citei, eles dão direito à aposentadoria especial aos 25 anos de atividade. Tem algumas exceções, alguns agentes nocivos que reduzem ainda mais esse tempo. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha na mineração de subsolo, nesses casos, somente 15 anos de atividade que se exige, né? Exige idade mínima também ou não? A idade mínima também é reduzida. Assim como reduzem 10 anos no tempo, também reduzem 10 anos na idade mínima. E aquelas atividades expostas aos asbestos, o amianto, né, que cada vez mais tem sido afastado, né, por ser nocivo à saúde. O amianto, no caso, são 20 anos que se exige para a aposentadoria. Esses dias a gente estava falando sobre o ruído, né? Temos um colega na TV que o filho trabalha no aeroporto e ele diz que trabalha com protetor auricular, ele fica bem perto dos aviões mesmo, e mesmo assim ele chega em casa com o ouvido, assim, precisa descansar, porque mesmo com o protetor, ele ainda tem um barulho muito alto ainda, né? Sim, por isso mesmo, depois de muitos estudos, é que se chegou a essa conclusão de que o EPI não é suficiente para afastar totalmente a nocividade do agente físico ruído. Ameniza ali, né? Ameniza, mas não afasta totalmente. Isso foi, inclusive, já julgado pelos nossos tribunais superiores, então a jurisprudência já está firme nesse sentido. Sim, imagina nós dentro do avião, às vezes o ruído já é alto, né? Tu imagina quem está lá embaixo. Eu fico imaginando aquela pessoa que faz a sinalização do avião, né, para poder parar no hangar ali, né? O ruído deve ser altíssimo, né? Sim, os aeroviários, muitos deles têm direito à aposentadoria especial. Bom, agora uma pergunta. E se a empresa fechou, né? Como conseguir a prova das atividades exercidas, doutora Luciana? Porque isso pode dificultar um pouco, porque normalmente a prova se faz através do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse é o formulário que é preenchido pela empresa, que vai ter toda a descrição das atividades exercidas por aquele segurado e os agentes nocivos aos quais ele esteve exposto. Esse PPP é preenchido pela empresa com base num laudo técnico, que é feito pelo médico do trabalho ou por engenheiro de segurança do trabalho. Então, quando a empresa está aberta, é mais fácil, porque é só solicitar para o empregador, ele tem a obrigação legal de fornecer. Porém, é mais complicado depois que a empresa já fechou, mas não é impossível. Então, se tiver laudos da empresa, feitos na época em que a empresa ainda estava em atividade, então esses laudos podem ser utilizados. Às vezes também pode conseguir a documentação de um colega. Então, por exemplo, a pessoa vai solicitar aposentadoria na época que a empresa já fechou, porém tem algum colega dele que já conseguiu o aproveitamento desse período, ele pode utilizar como prova emprestada. Ou também, na justiça, se permite a utilização de laudos similares, que são laudos de empresa do mesmo ramo de atuação e que tenham a mesma função profissional. A justiça admite a utilização dessa prova emprestada no caso de
de empresas que já fecharam, que já estão baixadas. Aí o segurado tem que comprovar que a empresa já fechou, né, que está inativa, e solicitar a utilização desses laudos paradigmas. Então, e também, inclusive, testemunhas. Às vezes, se existe alguma dúvida sobre qual atividade efetivamente exercida por aquele segurado, ele pode solicitar que se ouçam testemunhas. Porque a pessoa só vai pensar nisso quando vai se aposentar. E nós estamos falando, daqui a pouco passou-se 25 anos, 30 anos e aquela empresa não existe mais, né? Por isso é importante essas outras alternativas. Sim, até a gente recomenda que assim que a pessoa saia da empresa, ela já solicite esse formulário comprobatório das atividades especiais para ter em seus arquivos e no momento da aposentadoria possa utilizá-los. Então, isso ajuda bastante. Bom, pessoal, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, né? Lembrando que o programa de hoje é um programa temático, estamos falando sobre direito previdenciário, sobre a aposentadoria especial e quem está conosco hoje é a doutora Luciana Souza, uma grande especialista no tema, ela está trazendo muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. E a nossa primeira pergunta do bloco aqui sobre o tema, doutora, é o adicional noturno dá direito à contagem de tempo especial? Não, essa é uma dúvida muito comum. Muitas pessoas imaginam que o trabalho noturno, assim, por ser mais desgastante ao organismo, muitas vezes daria direito à aposentadoria especial, mas não. A legislação não prevê, né, que em função do horário do exercício da atividade tenha direito a alguma contagem especial de tempo de serviço. Então, respondendo a sua pergunta, não. O adicional noturno, né, o trabalho noturno não dá direito à aposentadoria especial. Muitas pessoas confundem, talvez, pela questão da... Tu escuta assim, a pessoa da saúde, né? Quem trabalha de noite ganha mais que o pessoal do dia. Então, talvez por isso que algumas pessoas se confundem com isso, né? Pode ser, porque o trabalho noturno ele tem repercussão trabalhista, que é justamente o adicional noturno, mas ele não tem repercussão previdenciária. Então, no caso do direito previdenciário, é necessário realmente comprovar a exposição aos agentes nocivos, que são esses agentes químicos, físicos ou biológicos nocivos à saúde. Então, se um frentista que trabalha no posto 24 horas, ele vai ter o mesmo benefício que quem trabalha pelo horário da manhã. Pelo fato da atividade dele, né, o expor a agentes nocivos. Então, no caso, por ele ser frentista, ele vai ter contato com agentes químicos e, por isso, vai ter o direito à aposentadoria especial, assim como um profissional da saúde que tenha um trabalho noturno, ele pode ter direito à aposentadoria especial pela exposição aos agentes biológicos. E não pelo horário. E não pelo horário. Bom, e, doutora, os autônomos também podem ter direito ao tempo especial? Sim, inclusive a jurisprudência tem reconhecido, sim, a possibilidade do contribuinte individual, que é aquele autônomo ou um empresário, ter direito, sim, ao reconhecimento do tempo especial. Às vezes a prova pode ser um pouquinho mais difícil, porque como o PPP é ele mesmo que preenche e assina, então, apesar de ser com base num laudo técnico, então, muitas vezes ele vai precisar de outras provas para ter esse reconhecimento. Por exemplo, que provas seriam essas? Então, por exemplo, a prova de que além dele ser o dono da empresa, ele efetivamente está lá trabalhando e desempenhando as atividades especiais. Estava lembrando aqui de um serralheiro, por exemplo, que trabalha com, acredito eu, que seja uma atividade nociva ao seu organismo, que trabalha com... Tem faísca, tem ferro quente, né? Tem uma série de riscos ali, né? Solda. A solda, né? Que também é nociva, né? Ele trabalha sozinho, às vezes, no máximo tem um ajudante e talvez também teria direito a essa aposentadoria especial. Sim, aí inclusive ele pode, por meio de testemunhas, comprovar que ele efetivamente desempenhava essas atividades, que ele não era somente o dono da empresa que delega funções, ou através de prova documental também, se tiver algum documento que possa ajudar a comprovar, sim, né, então terá esse direito.
Fico pensando só, mas é um pouco mais complicado essas provas mesmo, realmente, estava pensando. Então, se ele não tem funcionários, ou tem um funcionário só, justifica talvez até... Justifica, se não tiver funcionários, com certeza. Bom, e em relação aos vigilantes, eles podem ter a aposentadoria especial, doutor Luciana? Esse tema dos vigilantes é muito controvertido e ainda não foi julgado em definitivo pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Inclusive, essa matéria está para ser julgada em repercussão geral, ou seja, o STF vai firmar uma posição que vai valer para todo o país, então deverá ser, né, seguida essa posição a ser firmada por todos os tribunais do país. Como é que vinha sendo antes? Né? A jurisprudência vinha reconhecendo, sim, o direito dos vigilantes com ou sem arma de fogo, vinha reconhecendo o seu direito à aposentadoria especial, desde que comprovada a periculosidade da atividade. Inclusive, o STJ reconheceu também esse direito, então vinha sendo reconhecido, porém, a matéria está para ser pautada pelo Supremo Tribunal Federal, não sabemos quando será julgada e, inclusive, é uma questão difícil porque os processos estão sendo suspensos para aguardar esse julgamento do STF, então acaba que fica parado o pedido do segurado. E não tem um prazo, isso não tem nem ideia. Infelizmente não tem um prazo, a gente não sabe quando será julgado. Assim que for julgado, seja positivo ou negativamente, aí sim os processos vão ter andamento e a posição que for adotada pelo STF será também adotada pelos outros tribunais do país. Eu considero que é uma atividade de risco. Até um pai de uma conhecida minha, falecida há muitos anos, morreu em trabalho, ele era vigilante, não era armado. Aqui no Hospital São Pedro, há muitos anos atrás, teve uma invasão lá dentro de bandidos, ele foi ver o que estava acontecendo e foi brutalmente assassinado. Então, para ver só como é uma atividade realmente que tem seus riscos importantes, né? Sim, eu concordo. Acho que realmente é uma atividade que tem riscos acima do normal, acima das outras atividades, né? E que merece um reconhecimento de tempo especial. Vamos torcer para que a posição do STF seja essa. Seja essa. Bom, tem outra questão aqui que é se um trabalhador tem apenas alguns períodos de atividades exercidas em condições especiais e o restante do tempo comum, é possível somar esses tempos, esses períodos para fins de aposentadoria? Tipo, você trabalhou 2 anos numa atividade insalubre, passou-se 2 anos, trabalhou numa atividade que não é insalubre, e assim por diante. Como é que funciona nesses casos? Aí vai depender de quando essa atividade especial foi exercida. Porque esse é um dos pontos que foi alterado pela reforma da Previdência. Então, digamos que um segurado tenha parte do tempo como atividade especial, não fechou os 25 anos, e outra parte em atividades comuns. Ele pode somar esses períodos? Pode. Se a atividade especial foi exercida antes de 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma da Previdência, nesse caso ele vai poder fazer uma conversão do tempo especial em comum. Então, esse tempo especial vai valer 40% a mais no caso dos homens ou 20% a mais no caso das mulheres. Então, vamos supor, se ele tiver 10 anos de tempo especial, anteriores à reforma. Vai ganhar 14. No caso dos homens, valerá 14 e no caso das mulheres, 12 anos. Porque o tempo para aposentadoria é diferente entre os dois, por isso que a conversão também é diferente. E vai poder somar ao seu tempo comum. Porém, se o trabalho foi prestado depois da reforma da Previdência, infelizmente não terá mais o direito a essa conversão. Não tem conversão depois de 19. A pessoa trabalhou, vamos supor, 15 anos em uma atividade insalubre, né? E os outros, e mais 20 anos como atividade normal. Os 15 anos não contam nada mais? Se a data do exercício da atividade for anterior à reforma, ainda pode converter. Se a atividade foi exercida posteriormente à reforma, não pode mais. O direito adquirido ele é resguardado, tá? Então, quem exerceu essas atividades antes da reforma tem seu direito adquirido à contagem diferenciada. Mas, se a atividade foi prestada posteriormente, aí não. Nada. Aí teria que fechar os 25 anos. Uma pessoa trabalha 20 anos em atividade insalubre, faltou 5. Não vai contar como um tempo especial. Para fins de conversão, não. Pode aí fechar os 5 anos que faltaram.
para uma aposentadoria especial. É importante quem está nos assistindo saber disso, né? Porque isso tem um impacto importante na vida depois de ser aposentado, né? Isso tem um fator bem importante. Muito importante. Bom, doutor Luciano, e caso seja concedida a aposentadoria especial a um trabalhador, ele poderá retornar ao exercício da atividade que o expunha ao agente prejudicial à saúde sem que cesse o seu benefício? Esse é outro ponto que teve bastante controvérsia na jurisprudência, mas hoje já tem decisão do STF a esse respeito. Como é que funciona? Aquela pessoa que está recebendo aposentadoria especial, ela não pode continuar nas mesmas atividades nocivas ou qualquer outra atividade especial. Então, ela pode exercer atividades comuns, mas não atividades especiais. Qual é a lógica da lei? A Lei de Benefícios da Previdência Social prevê que aquele aposentado, pela especial, que retornar às suas atividades em condições especiais, ele poderá ter suspensa a sua aposentadoria. A lógica da lei é a seguinte: a aposentadoria ela é concedida antes para aquele segurado para que ele possa se afastar daqueles agentes nocivos. Então, o objetivo da lei é esse. Se ele não se afasta das atividades nocivas, então foi já decidido, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, tá, que ele não vai poder continuar em atividades especiais, somente comuns. No exemplo do serralheiro, estava documentando que tem a atividade dele profissional toda é serralheiro, desempenhou a vida inteira aquela atividade. Se ele quiser voltar naquela atividade que ele é um especialista, né, ele não vai, se ele voltar, ele vai perder a aposentadoria dele? Sim, pode ter suspensa a sua aposentadoria, sim. Ele pode exercer uma outra atividade que seja comum, que não o exponha a agentes nocivos. Mas é outra questão importante que eu estava vendo escutando no rádio hoje, vindo para a gravação, que aumentou o número de pessoas aposentadas trabalhando, né? Porque é uma realidade, porque o valor da aposentadoria, muitas vezes, no decorrer dos anos, a correção é menor que a inflação, o que faz com que a pessoa tenha uma remuneração menor e isso acaba sendo insuficiente para questões até básicas de saúde, como, por exemplo, comprar medicação, né? Uhum. Como tu vê isso, que é a tendência que isso aumente com o tempo? Muitas pessoas percebem isso, que ao longo dos anos a sua aposentadoria vai ficando defasada. Por que elas têm essa percepção? Porque o reajuste das aposentadorias, embora seja anual, é desvinculado do valor do salário mínimo. Então, tem pessoas que dizem assim, eu me aposentei há muitos anos atrás, na época, minha aposentadoria equivalia a 5 salários mínimos e hoje equivale a 3 salários mínimos. Por quê? Porque, muitas vezes, o reajuste anual do salário mínimo é superior do que o reajuste que é aplicado às aposentadorias de valor superior ao salário mínimo. Então, pode ter essa percepção. Com relação a isso, não há o que se fazer. Já teve também discussão na Justiça sobre esse tema, mas em 2003 o Supremo Tribunal Federal julgou que não tem que mexer nesses reajustes. Na época se pedia que fosse aplicado o IGPDI, que era um índice mais favorável aos aposentados. Teve muitas vitórias na Justiça essa tese, inclusive até o STJ foi favorável a essa tese, mas chegou no STF e eles cortaram, disseram que não tinha que mexer nos reajustes das aposentadorias. Imagina uma pessoa que cada vez mais, o brasileiro, as pessoas estão vendo mais, então a pessoa lá com 90 anos se aposentou com 5 salários mínimos e ela com 90 anos vai estar recebendo praticamente um salário mínimo, talvez, com essa questão dos reajustes. E acontece mesmo. E quando a pessoa está mais precisando, às vezes os medicamentos são muito caros e a pessoa não consegue se manter porque o valor depreciou. É verdade. Mas quem recebe um salário mínimo não pode ficar menos que um salário mínimo. Não, o valor dos benefícios nunca vai ser inferior ao salário mínimo. Isso é uma garantia constitucional. Bom, dona Luciana, muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos, agradecendo sua qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau.